Irmãos, irmãs, hoje nós damos sequência a essa série de mensagens para quem você trabalha. E este é um assunto muito difícil, muito espinhoso para todos nós, a começar por mim. Então eu quero confessar o meu pecado para vocês, de que muitas vezes, eu trabalho, gasto horas, inúmeras horas, trabalhando intensamente em favor da igreja, em coisas que Deus não pediu para eu fazer. E quando eu faço isso em desequilíbrio com o que Deus quer para a minha vida, o meu casamento é prejudicado. Os meus filhos são prejudicados. E é muito difícil encontrar o equilíbrio. E eu confesso isso para vocês porque eu estou trabalhando para a igreja, oficialmente para Deus, de uma forma muito fácil de perceber, no sentido de que, sim, eu estou trabalhando oficialmente tempo integral para a igreja. E às vezes, quando alguém faz essa pergunta para mim, para quem você trabalha, em muitos momentos eu confesso para vocês que eu tenho dúvida. Eu trabalho para Deus, para Jesus ou para uma denominação? E isso não é culpa da denominação. Essa é uma coisa que o culpado sou eu. Não é fácil nós fazermos um movimento saudável quando o assunto é trabalho. É por isso que nós queremos bater um papinho sobre isso ao longo dessa série de mensagens. Nós vivemos numa época em que estar cansado se tornou quase que um sinal de importância. Quase que um sinal de competência. Se você está cansado, se você está exausto, se você confessa ao longo da semana em um papo ou outro que você vive na correria, é como se você estivesse dizendo, estou trabalhando bastante. E se você está dizendo, estou trabalhando bastante, é quase como que isso significasse que você é uma pessoa bem-sucedida naquilo que você faz. Nós sabemos que não tem relação direta uma coisa com a outra, mas a nossa cultura, ela nos ajuda a entender isso a partir dessa ótica. Por que isso acontece comigo? Por que isso acontece com você? Independentemente do seu trabalho, talvez você trabalhe poucas horas por dia, você está debaixo da mesma pressão. Se você trabalha muitas horas por dia, você sabe muito bem do que eu estou falando. Se você leva trabalho para casa para finalizar a noite, você sabe muito bem do que eu estou falando. Se você trabalha aos finais de semana, porque você não dá conta do seu trabalho durante a semana, você sabe muito bem do que eu estou falando. E eu quero que essa pergunta ecoe no seu coração nessa manhã, para quem você trabalha. Por que isso acontece? Eu quero fazer um panorama histórico aqui, gente. Talvez ele seja um pouquinho chatinho no primeiro momento, mas eu quero que você me acompanhe. Porque isso de colocar o trabalho num pedestal, para que ele nos defina a respeito de quem nós somos, a respeito da nossa identidade. Isso acontece, é muito comum hoje, mas nem sempre foi assim. Eu quero que você me acompanhe nesse panorama histórico até o século XV. Até o século XV. A respeito do trabalho, nós temos uma ideia principal. A ideia principal é: Deus, comunidade e tradição organizam a vida. O trabalho tem lugar, não trono. O trabalho ele tem um espaço, sim, na minha vida, na sua história, mas ele, de longe, ele não é o centro. Nós estamos falando da vida até o século XV. Qual o efeito no sentido?
disso. Identidade e esperança estão fora do desempenho. A identidade das pessoas estava fora, via de regra fora, do desempenho, daquilo que elas fazem ou deixam de fazer, produzem ou deixam de produzir. E o que um trabalhador diria neste tempo? A frase-chave é: eu trabalho, mas a minha vida não depende disso. Porque, via de regra, a pessoa ela se alimentava até de uma produção própria. E ela sabia que o trabalho dela era importante, mas ela sabia que quando chovia muito, por exemplo, ela tinha dificuldade com a colheita. Ela sabia que a sobrevivência estava muito além do trabalho. Mas o trabalho era importante. Eu trabalho, mas a minha vida não depende só disso. Após o século XV, nós temos o período da Reforma Protestante, o início da modernidade, século XVI até o século XVII. E aqui a ideia principal sobre o trabalho é: o trabalho ganha dignidade moral, disciplina e responsabilidade se intensificam. O trabalho não é simplesmente mais a cultura do campo, para que de lá eu tire o alimento. Agora existe uma dignidade moral a partir do trabalho, e disciplina e responsabilidade para que você produza melhor. Qual o efeito no sentido? O trabalho se aproxima do coração, porém ainda de baixo, ainda sob Deus. Isso ainda tem a ver com o que Deus está fazendo, ainda é sobre Deus, mas o trabalho ele se aproxima do coração. E a frase-chave de um trabalhador à época é: eu trabalho com seriedade, porque a minha vida responde a Deus. É nessa época que o reformador Martinho Lutero, quando perguntado por um sapateiro, para você trabalhar para Deus é um pouco mais fácil, porque você está envolvido com questões eclesiásticas, com questões da igreja. Mas e eu que sou um sapateiro, como que eu posso trabalhar para Deus? E Martinho Lutero teria respondido: faça o melhor sapato que você puder e venda por um preço justo. Faça o melhor sapato que você puder e venda por um preço justo. Eu trabalho com seriedade porque a minha vida responde a Deus. Depois deste período, nós temos o iluminismo e a secularização. Século XVII a século XVIII. Iluminismo é o período onde um fenômeno histórico, cultural, que nos influencia até hoje, onde as pessoas valores individuais passam a ser observados e respeitados, e é um movimento muito importante na nossa cultura que nós precisamos observar. E com relação ao trabalho, não é diferente. Olha só, a ideia principal é a seguinte: a razão, a autonomia e o indivíduo substituem o transcendente como fonte principal de sentido. Se a fonte principal de sentido até aqui era Deus, era o Criador, era o imponderável a respeito do divino, a partir daqui passa a ser a razão, a autonomia, a partir do iluminismo. Qual o efeito no sentido? O ser humano passa a construir significado dentro do mundo. O significado não é mais Deus quem dá, não é mais o Criador quem atribui. Quem atribui significado agora é o ser humano. E qual é a frase do trabalhador à época? Olha só: se a vida tem sentido, eu preciso criar esse sentido. Se a vida tem sentido, eu, indivíduo, eu, autônomo, eu, ser racional, preciso criar esse sentido. Depois dessa fase, nós temos a Revolução Industrial, séculos 18 a 19. Na Revolução Industrial, a ideia principal é: tempo, relógio, metas e eficiência passam a governar a vida. As metas, a eficiência, isso que chegou para nós, que para nós é muito normal, é muito comum hoje, esse tipo de pensamento. Isso começa aqui, na Revolução Industrial, século 18 a 19. Qual o efeito no sentido dessa ideia principal? O trabalho começa a definir quanto eu valho. Até aqui, essa ideia ela não existe.
Até aqui, o trabalho, ele faz parte da minha vida como inúmeras outras áreas. Daqui em diante, o trabalho passa a definir o meu valor. Um trabalhador, à época, vai dizer: quanto mais eu produzo, mais eu valho. Quanto mais eu produzo, mais eu valho. Quanto mais eu sou competente, maior é o meu valor. Depois, nós temos, no século XX, consumo e autorrealização já nos alcançando agora, alcançando aqui as nossas histórias. A ideia principal: sociedade de consumo promete felicidade, psicologia populariza a autorrealização. A ideia da autorrealização no trabalho, a partir da produção. Isso começa a partir do século XX, que tem como consequência de efeito no sentido a seguinte ideia: o trabalho vira o caminho para status, identidade e plenitude pessoal. Então, eu quero chegar lá, eu quero ser feliz, eu quero ser rico, eu quero ser reconhecido. Qual é a ponte? É o trabalho. Qual é a ponte para você ser bem-sucedido dentro de uma sociedade a partir do século XX? Trabalho. O trabalho é a ponte para você chegar lá. O trabalhador, nessa época, vai dizer: se eu conquistar o suficiente, serei alguém. Esse pensamento é muito comum no nosso tempo, não é verdade? Esse pensamento é nosso. Se eu conquistar o suficiente, eles terão que me engolir. Eles terão que reconhecer que, enfim, eu tenho valor. No final do século XX, início do século XXI, a ideia principal: a carreira vira projeto de vida. A profissão não tem a ver simplesmente com vocação. O indivíduo se torna um empreendedor de si. Eu não vou ter determinado tipo de profissão porque eu tenho alguma facilidade aqui. Não, eu sou empreendedor, então eu vou escolher a minha profissão a partir daquilo que está dando certo no mercado de trabalho. A carreira vira projeto de vida. Perceba isso, gente. Em vez do meu trabalho, daquilo que eu faço, ter a ver com a vocação, com os dons que Deus me deu, eu submeto a minha vida a uma profissão que vai me dar recursos, dinheiro, porque para mim isso é mais importante do que os dons que Deus me deu. Essa maneira de pensar é a maneira com que a história vem moldando nossas mentes e corações. Qual o efeito disso no sentido? Descanso vira culpa e limites viram fracasso. Se você disser hoje que você, em determinado dia da sua semana, você tira o descanso e fica completamente parado, descansando o tempo todo, esse dia inteiro para descansar, talvez algumas pessoas vão dizer que você está perdendo tempo. Onde já se viu você parar? Onde já se viu você impor limites? Onde já se viu você não levar trabalho para casa? Onde já se viu você desligar o seu smartphone e ficar off algumas horas? A frase-chave de um trabalhador nessa época é: eu preciso crescer sempre. Parar é fracassar. Quem parou de crescer, quem estagnou, já está em declínio. Eu já vi isso muitas vezes. De empresários, de amigos que estão envolvidos com igrejas, inclusive, que quando não há crescimento, quando há estagnação, já há declínio. Esse é um pensamento do nosso tempo. E esse período de 2010 a 2016, era digital, hiperconectividade, nós temos uma ideia principal: o trabalho invade a casa, o corpo e mente. As fronteiras desaparecem. Vocês vão lembrar disso aqui. Esse é o período onde você começa a ter não apenas um e-mail para responder, mas em todo o ambiente. Você tem o WhatsApp funcionando o tempo todo e mensagens chegando de trabalho. Não precisa responder agora, quando você puder você me responde, mas a mensagem chegou meia-noite para você. O trabalho invadiu a sua privacidade. O trabalho invadiu o seu descanso. O trabalho invadiu a paz sagrada do seu lar. As fronteiras desapareceram.
O efeito disso, no sentido, é que exige-se disponibilidade infinita de pessoas finitas. Você precisa estar o tempo todo disponível, independentemente do que você esteja vivendo. E o trabalhador, nessa época, vai dizer: eu nunca desligo. Por quê? Porque eu posso ser substituído. Eu já ouvi isso demais, Carlos. O problema é que se eu não pegar esse serviço, que eu sei que eu tenho que trabalhar aos sábados, domingos, de madrugada, eu sei que eles me trocam. E eles colocam alguém no meu lugar. E a gente chega no período que a gente está hoje, 2017, 2026. Burnout e colapso interior. A ideia principal aqui é o burnout é reconhecido. Ansiedade e depressão ligadas ao trabalho crescem globalmente, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde. Qual o efeito no sentido dessa ideia principal? O trabalho se mostra incapaz de sustentar o peso de ser Deus. Nós começamos a perceber que por mais que aquele caminho fosse atrativo de fato, de trabalhar muito, produzir muito, nós estamos percebendo que estamos adoecendo. E o que o trabalhador diz nesse momento? O que nós dizemos? Eu fiz tudo certo, e mesmo assim, estou vazio e exausto. Existe um estudo recente de que dos millennials para cá, ou seja, quem nasceu de 1980 para cá, todos, quase sem exceção, já passaram por algum tipo de burnout relacionado a trabalho. Relacionado a trabalho. E você vai dizer: eu fiz tudo certo, eu fiz faculdade, eu estudei, fiz os cursos que eu precisava fazer, eu trabalhei, acordei cedo, cheguei tarde em casa, fiz o máximo que eu poderia fazer, mas ainda assim eu me sinto profundamente vazio e exausto. Irmãos, nós não chegamos nessa fase da história do dia para a noite. Por que eu quis mostrar essa linha do tempo? Porque eu quero dizer para você, eu quero deixar claro nessa manhã, que não é fácil mesmo. Porque esse movimento da história, ele nos impulsiona. Não é fácil você simplesmente dizer assim: não vou ser refém do trabalho. O trabalho não vai mandar em mim. É dificílimo mesmo. Porque é a nossa cultura. Faz parte do nosso tempo. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Imagine que essas margens contêm em seu meio um rio. Um rio com uma correnteza muito forte, que leva consigo, na força de suas águas, todas as coisas que nele são arremessadas. Então você joga aqui dentro desse rio algo leve, vai embora. Você percebe que vai embora com muita facilidade. É um rio com uma correnteza muito forte. Imagine que o rio representa a cultura referente ao trabalho. A cultura nos empurra a produzir mais e cada vez mais. Ela insere em nossas mentes a ideia de que valemos aquilo que produzimos. Então, se você produz pouco, se você está numa profissão que lhe dá pouco retorno financeiro, você vale pouco. A cultura nos ensina a medir o sucesso de alguém a partir dos ganhos financeiros, de reconhecimento profissional, que a partir do trabalho essa pessoa obtém. A cultura nos impulsiona a nos sentirmos culpados por descansar. E ela nos impulsiona a estarmos 24 horas disponíveis e responder tudo imediatamente, a chegar muito cedo e a ir embora tarde. Essa é a nossa cultura. Um rio de uma correnteza muito forte. Agora, imagina que essas bolinhas amarelas são os seus valores. E você diz para mim o seguinte: Carlos, sim, a cultura, ela é assim, mas eu não sou dessa forma. Eu trabalho muito, mas porque eu quero dar um futuro melhor para minha família. Essa é uma bolinha amarela que está ali. A outra bolinha é: Carlos, eu estou trabalhando muito nessa fase,
Mas é só uma fase. É só uma fase. Ali na frente eu quero desacelerar e aproveitar a minha esposa. Eu quero aproveitar os meus filhos. É só uma fase. Eu não vou ficar escravo disso para sempre. E aí você diz assim: Carlos, eu não tenho tempo para ir para a igreja agora, de me envolver com essa comunidade cristã, porque eu trabalho muito e domingo é o único dia que eu tenho para descansar, ou às vezes eu nem descanso, eu também trabalho no domingo. Mas é só uma fase. Imagina que essas boas intenções são essas bolinhas amarelas. O problema é que essa correnteza é muito forte. E quando os seus desejos, quando as suas boas intenções caem nesse rio de correnteza muito forte, é isso que acontece. Elas são levadas para longe. Porque é uma cosmovisão dominante. É uma cosmovisão que engole as suas boas intenções. Nós precisamos mais do que boas intenções. O que vem acontecendo com o trabalho nos antecede, é muito mais poderoso, é muito mais forte do que nós. Irmãos, irmãs, é difícil perceber que o trabalho está nos dominando. Não é fácil. O estudioso Byung-Chul Han, a respeito do trabalho, diz: o sujeito do desempenho, esse que é moldado por essa cultura de produzir para ter valor. O sujeito do desempenho se julga livre, quando na verdade é um escravo absoluto. Olha só, o sujeito do desempenho se julga livre, mas na verdade mesmo, no fim do dia, ele é o maior escravo. E a má notícia, nesse caso, irmãos e irmãs, diferente da escravidão que afetou os povos africanos, diferente da escravidão que afetou os povos asiáticos, os indígenas, os índios, latinos-americanos, diferente desses casos, nesse tipo de escravidão, o senhor, o opressor, é a pessoa que você vê no espelho, todos os dias. Não é um povo de fora. Não é o seu patrão. Por mais difícil que de repente seu patrão, sua patroa, seu superior hierárquico possa ser, não é ele o autor desse ritmo que nos escraviza. Sou eu mesmo. É você. Nós nos submetemos dia após dia a esse sistema, a esse modo de viver, tentando encontrar recompensas a partir do trabalho, reconhecimento, alegria, alguma coisa. Por isso, hoje, eu quero conversar com vocês, à luz da sabedoria bíblica, sobre quando o trabalho começa a mandar em você. Isso é algo que nos afeta profundamente, porque por mais que você tenha uma relação muito saudável com o seu trabalho, várias horas da sua semana você investe nisso. Você trabalha bastante, você trabalha de segunda a sexta no mínimo, e isso faz com que você precise de fato pensar a respeito deste tema. Quando o trabalho começa a mandar em mim e em você. Eu quero convidar você a olhar comigo para a sabedoria bíblica, para a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 6. Paulo escreve sua carta aos Colossenses. A gente vai ler alguns versículos, depois a gente vai pensar em algumas coisas importantes para pontuar. A palavra de Deus, aqui na Nova Versão Internacional, NVI, diz o seguinte: portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo.
Pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo, e vocês estão plenos nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade. Por ele, vocês também foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões, da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu pregando-a na cruz e depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração da festa da lua nova, ou dos dias de sábado. Tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer em uma falsa humildade na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e a mente carnal dela a torna orgulhosa. Não está unida à cabeça, por meio da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, se desenvolve com o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem ao mundo, vocês se submetem às regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Tais mandamentos têm aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e austeridade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Irmãos, à luz desses versículos 6 a 23, do capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses, eu quero destacar algumas coisas com vocês, para a gente pensar nessa manhã. Quem estava aqui na semana passada, vai lembrar, eu falei sobre Jesus ter de ser o eixo gravitacional das nossas vidas. Se Jesus não for o eixo gravitacional, todas as outras coisas estarão fora de ordem. E aqui no capítulo 2, Paulo, de certa forma, ele recomeça nesse tema que ele já abordou no capítulo 1, e ele fala algo que nós podemos pensar a respeito da seguinte direção: tudo começa e se perde no centro da vida. Tudo começa, tudo se perde a respeito de quem está ou do que está no centro da sua vida. Olha só, Paulo, ele diz para os discípulos e discípulas de Jesus de Colossos, para que eles continuem a viver, nele, em Cristo. E aí ele usa 4 expressões: enraizados, edificados, firmados na fé, transbordando de gratidão. Essas 4 expressões de Paulo expressam uma imagem que ele quer construir de estabilidade. Estabilidade. Alguém estável, alguém que está no lugar certo, alguém que está equilibrado, que está enraizado, que tem raízes, que tem profundidade. Alguém que está edificado, que não é só para baixo raízes, mas também está construído para cima. Alguém que está firmado na fé, alguém que está transbordando de gratidão. É uma imagem que Paulo está construindo aqui de estabilidade do discípulo e da discípula de Jesus. Se você quer construir a sua vida sem ser refém desse Deus chamado trabalho, sem que esse trabalho destrua o seu casamento, seus filhos, sua filha,
sem que você chegue no final da vida com um gosto amargo na boca, de que apesar de você ter construído tanta coisa, você se sente ainda assim vazio e exausto. Você precisa, antes de tudo, repensar a respeito do que ou de quem está no centro da sua vida. Paulo está dizendo, olha, alguém que tem Jesus no centro, alguém que está vivendo em Jesus, está enraizado, edificado, firmado na fé, transbordando de gratidão, tem essa vida, essa imagem de estabilidade, que é o que a gente tanto deseja. Porém, nós buscamos muitas vezes isso no trabalho. Muitas vezes nós procuramos estabilidade, e com essa palavra mesmo, né? Essa palavra mesmo, eu vou trabalhar muito até que eu tenha estabilidade. Eu quero ser servidor público porque eu quero estabilidade. É essa palavra mesmo que nós usamos na cultura. Só que estabilidade, segundo Paulo, segundo a imagem que ele constrói aqui, é só para aqueles que continuam a viver nele, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Paulo está afirmando que estabilidade em qualquer área da vida somente é possível em Cristo. Dallas Willard, um teólogo da linha de formação espiritual, vai dizer: a maior ilusão da vida espiritual é pensar que podemos confiar em Cristo para a salvação, mas não confiar nele para a vida real. Ou seja, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. O pastor pergunta: quem é que quer aceitar Jesus? Aí você levanta sua mão, recebe uma oração, e aí você aceitou a Cristo. Mas esse Cristo que você recebeu, ele não tem entrada nas áreas da sua vida, especialmente no seu trabalho, no seu casamento, nas suas relações interpessoais. Olha o que Dallas Willard está dizendo: isso aqui é uma grande ilusão. Não é sobre isso que se trata o discipulado com Cristo. O discipulado com Cristo é menos sobre o dia que você levantou a mão e aceitou Ele como Salvador, e é muito mais sobre Ele invadindo, permeando, fazendo parte de todas as áreas da sua vida, especialmente do seu trabalho. Quem está no centro da sua vida? Quem está no centro dos seus dias? Se você pudesse resumir a sua vida hoje, pausar e olhar para trás, qual é o personagem principal dessa história? Quem está no centro? De onde flui a vida, o sentido para a sua história? Eu pergunto para você: você tem buscado estabilidade no trabalho e nos recursos que seu trabalho pode lhe trazer? Quando você pensa em onde você tem buscado estabilidade, isso tem mais a ver com o teu trabalho? Isso tem mais a ver com os recursos que o teu trabalho pode render a você? A verdadeira estabilidade decorre de uma jornada contínua com Jesus. Você quer estabilidade? Você quer desfrutar dessa estabilidade que a nossa cultura tanto anseia? Paulo está dizendo: olha, a imagem da estabilidade começa com quem caminha, com quem anda com Cristo. E a palavra ali é andar mesmo. Ou seja, é um processo, não é um dia só. Não tem a ver com o dia que eu aceito a Cristo. Tem a ver com uma jornada que se desenvolve continuamente. Os ritmos de Jesus não são os ritmos impostos por nossa cultura, irmãos e irmãs. Essa informação, ela não é nova para você. Mas eu gostaria que você entendesse que não é fácil fugir das garras de que o trabalho é o que nos dá sentido para a história. Não é fácil fugir disso. É um milagre que só Deus pode fazer. Jesus não quer se relacionar com você a partir da perspectiva da produtividade e do merecimento. Jesus quer se relacionar com você a partir da perspectiva do amor sacrificial. Uma segunda coisa que eu queria destacar: cuidado com as narrativas que prometem sucesso e produzem escravidão. Cuidado com as narrativas que prometem sucesso e produzem escravidão. Olha só,
Olha o que Paulo diz ali no versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas. Irmãos, interessante Paulo usar a expressão escravize aqui. Ele podia ter usado outra expressão, cuidado para que vocês não trabalhem muito e, enfim, não seja saudável para vocês. Não, ele usa a expressão escravize a respeito de filosofias inúteis e enganosas. A filosofia inútil naquele contexto possivelmente não tem a ver com o que nós estamos conversando hoje. Mas as filosofias inúteis e enganosas, elas são cíclicas. A filosofia que era inútil e enganosa em Colossos, no primeiro século, talvez não seja a filosofia que é inútil e enganosa hoje. Mas uma filosofia que é inútil e enganosa nos nossos tempos, com certeza, é de que o trabalho é capaz de nos dar sentido para a vida. De que produzir muito é chegar lá. De que ter sucesso profissional é, enfim, ser uma pessoa reconhecida e ter valor. Ter valor. Hoje as filosofias dizem: você é o que produz, descansar é perda de tempo. Quem para, fica para trás. Isso soa moderno. Isso soa bonito, tem aparência de inteligência. Mas isso aqui é escravidão. Escravidão. Por isso, tantos de nós, ansiosos, exaustos, culpados ao descansar, com medo de não serem suficientes, burnout se tornou algo comum. Se alguém chegar para você hoje e falar assim: fui diagnosticado, fui ao médico, fui diagnosticado com burnout, você se surpreende? É algo surpreendente hoje na nossa cultura? Não, é tão normal quanto uma gripe. Faz parte do nosso tempo. A Organização Mundial da Saúde descreve o burnout como um fenômeno relacionado ao trabalho, caracterizado por exaustão emocional, distanciamento e eficácia reduzida, causado por estresse ocupacional crônico que não foi gerenciado com sucesso. Isso está num artigo no site da OMS, de setembro de 24, Saúde Mental no Trabalho. Relacionado estritamente com o trabalho. Se nós conversarmos aqui uns com os outros essa manhã, nós vamos perceber que todos nós temos um pouquinho disso aqui. Porque nós temos, de alguma forma, acreditado de que o trabalho compensa. É por isso que, para alguns, é sabedoria. É por isso que o que para alguns é sabedoria, enriquecimento e valor, para Paulo é simplesmente escravidão e subhumanização do ser humano. Não brinque com estruturas que podem cercear a sua liberdade. Olha só, se eu contar para vocês que existe uma pessoa que tem sido cerceada de sua liberdade, que tem sido tratada como escrava, hoje, 2026, isso vai deixar você revoltado. Você vai falar: como é que a gente pode ajudar essa pessoa? Como é que nós podemos libertar essa pessoa? Vamos procurar as autoridades, vamos tomar alguma providência. Isso não pode acontecer em pleno ano de 2026. Não é verdade? Porém, isso acontece. Isso acontece em 2026, quando eu e você temos um Senhor duro, pesado, um Deus que nos escraviza, chamado trabalho. E o algoz usado pelo trabalho para nos chicotar somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Não brinque com estruturas que podem cercear a sua liberdade. Por isso, não viva no tribunal da performance. Não viva no tribunal da performance. Olha só, Paulo no versículo 16 vai dizer: não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Na igreja de Colossos, os discípulas de Jesus estavam sofrendo com pessoas que estavam querendo impor regras, limitações com relação ao que eles comiam ou bebiam. Paulo está dizendo: não permitam que ninguém os julgue.
Ele continua: não permitam que ninguém os impeça de alcançar o prêmio. Não vivam a partir da performance, no tribunal da performance. Na época de Paulo, o julgamento vinha de regras religiosas. Hoje somos julgados por resultados, cargos, metas, e olha essa palavra aqui, comparações. E onde nós encontramos e somos mais afetados pelas comparações? Onde? Rede social. Você que usa redes sociais, você é diariamente exposto ao tribunal da performance. Você acha muito legal o que você está fazendo no seu trabalho. Aí você entra nas redes sociais e vê uma pessoa que se formou no mesmo tempo que você e que está voando. E que está voando profissionalmente, e você diz: meu Deus, o que eu fiz de errado? Tribunal da performance. Férias agora, dezembro, você se planejou o ano todo, e aí você fez uma viagem incrível para o litoral, para o Nordeste. Aí você entra nas redes sociais, no altar da comparação, e você vê o amigo que se formou com você e fez uma viagem. Meu Deus, que coisa, que injusto, que vida. Tribunal da performance. Henry Nouwen vai dizer: vivemos em um mundo que nos diz constantemente que valemos aquilo que fazemos, aquilo que produzimos ou aquilo que conquistamos. Essa é a grande mentira que corrói a vida espiritual. Irmãos, uma maneira de nós percebermos como isso é mentira é quando nós nos relacionamos com nossos filhos. Hoje, eu acordei pela manhã, eu escutei que tinha um burburinho na cozinha. E a Débora: quieto, vou acordar o papai. E aí, e a Joana falando alto e dando risada, e o Gael também e tal. Aí do nada o Gael foi me chamar: papai, vem aqui. Eu já estava acordado fazia muito tempo. Aí eu levantei, fui lá, e a Débora fez panquecas, colocou uma velinha em cima da panqueca, e eles foram cantar os parabéns para o papai. Foi muito bonito e muito simples. Agora, se eles não tivessem feito isso, se os meus filhos não tivessem participado daquilo ali, o meu amor por eles seria diminuído um tantinho assim? Teria alguma diferença do meu amor por eles? Claro que não. Se eles fizerem coisas para me agradar, para me mimar, essas coisas são bem-vindas. Você gosta de ser bem tratado, de ser amado, especialmente pelas pessoas que você ama profundamente. Mas quando isso não acontece, não necessariamente o amor que você tem por essas pessoas muda. Porque esse amor é profundo, denso demais. Muitas vezes nós nos relacionamos com Deus, com o trabalho, com as coisas da nossa vida a partir da perspectiva do merecimento. Você se relaciona com você mesmo a partir dessa perspectiva, e isso adoece, escraviza você. Quem sou eu? Eu sou aquilo que eu produzo. Então, se eu vou à igreja, se eu tenho um cargo lá, se durante a semana eu trabalho, eu tenho meus rendimentos, eu consigo fazer o que eu preciso fazer, então eu tenho valor. Essa é a grande mentira que corrói a vida espiritual. Não viva no tribunal da performance, onde o juiz geralmente é você mesmo. Nesta semana, irmãos, eu quero desafiar vocês a reduzirem as comparações. Lembre-se diariamente de onde vem o seu valor. Faça uma curadoria do seu uso quanto às redes sociais. Curadoria não significa que você vai deixar de usar,
mas faça um movimento de usar menos horas. Eu vinha lendo recentemente um livro chamado Regra Comum, de Justin Earley, e ele dizia que, ele propunha isso, de você fazer uma curadoria, de usar por 4 horas por semana. Geralmente nós usamos 4 horas ou mais por dia. E não sabemos por que nos comparamos tanto. Não sabemos por que nos adoecemos tanto, porque nós vivemos no altar da comparação. As redes sociais são o altar da comparação. Você quer ficar um pouquinho mais saudável? Diminua um pouquinho o uso das redes sociais. E não viva, não se submeta ao tribunal da performance. Você não é o que você produz, você não é o que você posta, você não é o quanto as pessoas dizem que você é ou vale aquilo que as pessoas dizem que você vale. Você é filho e filha do Pai, onde você tem um lugar à mesa e um nome. E por último, irmãos, crescimento saudável vem de se apegar a Cristo, aprender e descansar. Crescimento saudável vem de você se apegar a Cristo, aprender dele e produzir? Não, descansar. Crescimento saudável tem a ver com você se apegar a Cristo, aprender dele e descansar. Versículo 18 e 19, Paulo diz: não permitam que ninguém que tenha prazer em uma falsa humildade, na adoração de anjos, impeça de alcançar o prêmio. E aí olha o que ele diz, parece que ele tem alguém em mente, ele não detalha, ele não especifica, mas ele diz: tal pessoa conta detalhadamente as suas visões, e a mente carnal dela a torna orgulhosa. Essa pessoa que está incomodando os colossenses, ou essas pessoas, esse tipo de pensar, esse tipo esse estilo de vida que está incomodando os colossenses, pessoas que têm visões, e a mente carnal dessas pessoas as torna orgulhosas. E aí Paulo diz: tal pessoa não está unida à cabeça, por meio da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, se desenvolve com o crescimento dado por Deus. Quem é a cabeça do corpo de Cristo? O próprio Cristo. Ele é o cabeça. Essa pessoa instável, orgulhosa, com mente carnal, não está unida à cabeça de Cristo. Paulo está dizendo: essa pessoa não está unida à cabeça de Cristo. Essa pessoa instável e carnal. Irmãos, porém, alguém que está unido à cabeça cresce, se desenvolve naturalmente. Ou você, quando você estava na fase de crescimento ali, na sua adolescência, você tinha uma preocupação do seu pé esquerdo não crescer. Você tinha essa preocupação? Meu corpo inteiro vai crescer, mas como eu sou destro, meu pé esquerdo não vai se desenvolver. Isso passou pela sua cabeça alguma vez? Por quê? Porque está ligado ao seu corpo, que está ligado à cabeça, e você sabe que quando crescer, vai crescer naturalmente, de forma proporcional, não é verdade? Sobre isso, quando eu tinha 14, 15 anos, eu passei por um momento muito difícil na minha vida pessoal, porque aquela fase de você deixar de ser criança, se tornar adolescente, meus amigos, eles começaram a crescer, se desenvolver e tal, passando pela puberdade ali, e eu, por algum motivo, eu tive um desenvolvimento muito mais lento. E quando eu tinha 15 para 16 anos, eu e meu pai, a nossa família, a gente começou a ficar um pouco preocupado comigo, porque eu não crescia. Eu tinha 1,57 m, tinha 16 anos. 16 anos, no primeiro ano do colégio. E o problema não era ficar baixinho, mas claramente eu tinha um problema de desenvolvimento. O meu desenvolvimento ele estava muito mais lento do que dos meus amigos, independentemente da altura. E eu fiz vários exames. E aquilo foi muito difícil para mim. Difícil porque aquilo alimentava e retroalimentava um fantasma na minha cabeça.
Porque não bastava não ter crescido como meus amigos, mas eu estava me submetendo a exames e a um processo muito doloroso para uma adolescente na época, né? E eu fiz vários exames para ver se eu tinha um problema hormonal, deficiência de hormônios, alguma coisa do tipo. O resultado foi que não tinha nada, não tinha problema nenhum, tinha hormônios normalmente. Só que o médico falou: você não está crescendo de ruim. Essa expressão que ele usou. E aí eu lembro que no final do processo desse tratamento, para ver o que eu tinha, que durou uns 2 anos mais ou menos, do final dos meus 15 até final dos meus 16 anos, 1 ano e pouco, vários exames, o médico ele me submeteu a um exame um pouquinho complicado, e eu tinha que caminhar no quarteirão assim, porque ele me deu várias injeções, e eu precisava caminhar no quarteirão, e à medida que eu caminhava, eu comecei a minha pressão caiu e eu comecei a convulsionar. E eu caí no chão, a minha tia estava me acompanhando, e eu comecei a convulsionar, e foi muito estranho. Os médicos ficaram desesperados quando me levaram lá de novo, não era para isso ter acontecido, obviamente. Resultado, meu pai falou assim: quer saber? Está tudo bem, se você não crescer, não tem problema, vamos seguir a vida, vamos parar de ficar investigando isso aí. Não que investigar seja um problema, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando a gente parou de verificar, de pesquisar isso, curiosamente, no ano seguinte, eu comecei a crescer. E aí eu cresci praticamente 20 centímetros em 1 ano e meio. Quando eu entrei na faculdade, eu perdi todas as minhas roupas. Por que eu tive esse desenvolvimento mais lerdo? Eu não sei o que aconteceu, eu não sei explicar. Porém, o que é interessante e que eu gostaria de compartilhar com vocês a partir dessa história é que a gente precisa descansar. Nós buscamos tanto crescimento. Para mim, esse assunto, gente, é tão caro. Para mim, hoje, lembrar disso parece que não faz nem sentido mais. Mas eu consigo recuperar pensamentos difíceis que eu tinha naquele tempo da minha vida, que me faziam sofrer muito naquela idade com a inexperiência que eu tinha. Mas talvez esses pensamentos são muito parecidos com o que você tem com relação ao crescimento no ambiente de trabalho profissional. Talvez você se sinta uma pessoa incapaz, talvez você se sinta uma pessoa frustrada, talvez você se sinta uma pessoa assim incompleta, porque você não produz o que você gostaria de produzir e não recebe rendimentos financeiros que você gostaria de receber, que você sonhou em receber, talvez há 10, 15, 20, 30 anos atrás. O que nós precisamos, irmãos e irmãs, como discípulos de Jesus, é estar ligados à cabeça, que é Cristo. Ligados à cabeça. A estabilidade que Paulo desenhou lá no começo acontece naturalmente. O que nós precisamos, o nosso papel, é estar ligados a Cristo. Nosso crescimento vem de uma conexão com Cristo. Agora, na prática, irmãos, como nós podemos nos apegar a Cristo? Como você pode fazer isso? Como você pode se conectar a Cristo a ponto de desfrutar de um crescimento natural e descansar? Como que isso pode acontecer? Não tem a ver com informação. A informação de que o trabalho pode fazer mal para você. O trabalho é uma bênção. Foi Deus que criou o trabalho. Mas quando ele se torna o nosso Salvador, ele se torna o nosso algoz. Essa informação você já tem. Mas por que amanhã a gente faz tudo de novo? Por que amanhã a gente recomeça tudo de novo? Por que o tribunal da performance, no altar da performance, que são as redes sociais, nós estamos carecas de saber disso. Mas por que a gente retoma essa prática? Porque não tem a ver com informação, tem a ver com formação, que o Espírito Santo está fazendo em nós. Nós precisamos ensinar nossa alma a desacelerar e a descansar em Jesus. Não a partir da informação, mas da formação espiritual. Formação espiritual. Colocar nossa alma, nossa mente, nosso coração nisso. Nesse sentido,
Esse diagrama fala para a gente da grande história. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Esse primeiro símbolo que aponta para baixo, é uma seta apontando para baixo, fala da criação. Deus veio ao nosso encontro e nos criou. A imagem dele, para que trabalhássemos sim, para que trabalhássemos muito, mas que não fôssemos medidos, avaliados pelo trabalho, mas sim a partir de um relacionamento com ele. Porém, alguma coisa deu errado. Algo deu errado que agora o trabalho ocupa o centro do nosso coração. Esse algo a Bíblia chama de pecado, e é o segundo símbolo aqui desse diagrama, esse X. O pecado nos desconecta do nosso bom começo, nos desconecta de Deus e nos desconecta de uma relação saudável com o trabalho. A boa notícia, irmãos e irmãs, é que aquela seta que aponta para frente é Deus escolhendo um povo a partir de Abraão, para que desse povo surgisse alguém que soubesse lidar com o trabalho, que soubesse lidar com todas as relações e nos reconectasse ao Pai. Esse alguém é Jesus. Jesus entra na história, ele dá a vida dele para pagar por esse desequilíbrio que nós não conseguimos solucionar. E agora está na nossa vez. Essa aqui é a nossa fase. Essa seta que aponta para frente é a igreja. E esse A aponta, representa a nossa comunidade local, o Ático. Nós somos o povo de Deus em missão na terra. E para vivermos essa vida em missão, que aponta para o último símbolo ali, que é de novo uma seta para baixo, que é a nova criação, a restauração de todas as coisas, nós precisamos aprender a viver. Eu quero desafiar vocês a, mais uma vez, pensar no descanso. Você quer ensinar a sua alma a se relacionar de forma saudável com o trabalho? Você quer que Cristo seja o centro e que você consiga, enfim, compreender no mais profundo do seu ser que você é quem o Pai diz que você é e não o que o trabalho diz que você é? Você precisa formar a sua alma nessa direção. E eu quero desafiar você a praticar o descanso. Talvez você tenha 2 dias da semana de descanso, sábado e domingo. Mas muito provavelmente você não pare em nenhum deles. Eugene Peterson dizia que o dia, a folga é um sabático bastardo. Você simplesmente para um dia para fazer outras coisas, para trabalhar em casa, para trabalhar em várias coisas além daquilo que você trabalha durante a semana. Eu quero desafiar você a preparar um dia da semana, a se organizar para parar. A palavra sábado significa literalmente parar. Parar. Parar de produzir, porque não é na produção que nós encontramos valor. O teólogo Walter Brueggemann, a respeito do sábado, em um dos seus livros, ele diz: o sábado é um ato de resistência, porque declara que não vivemos definidos pela produção, pelo consumo ou pela ansiedade. O sábado é um ato de resistência. Você quer desenvolver na sua vida um ato de resistência contra o burnout, contra o adoecimento emocional? Você quer desenvolver na sua vida um ato de resistência contra o descontentamento? Eu quero convidar você a começar pelo descanso. A palavra sábado aqui, no sentido de um dia da semana você parar. Talvez o seu sábado seja no domingo, talvez o seu sábado, como da maioria dos pastores, seja na segunda-feira. Mas um dia da semana você literalmente parar e não produzir nada. Para que a sua alma seja lembrada pelo Espírito Santo de que você não é aquilo que você produz. Você é o que o Pai diz que você é. Filho e filha amada dele. O descanso, meus irmãos, é o primeiro ritmo que nos torna menos parecidos com a cultura e mais parecidos com Jesus. Se você, nessa manhã, não sabe por onde começar, se você percebe que o trabalho tem mandado em você, talvez não seja nenhum trabalho formal, talvez você esteja trabalhando em casa e as suas atividades têm mandado em você.
Se isso é verdade, eu quero desafiar você a submeter a sua vida, a reorganizar a sua vida em torno de Jesus. Mas de forma prática. De forma prática, não é uma oração que nós vamos fazer juntos aqui. Deus, eu não quero ser escravo do trabalho, eu quero ser livre para viver debaixo dos leves ritmos da sua graça, em nome de Jesus, amém. E a gente vai para casa e está tudo bem agora, não somos mais escravos do trabalho. Não é assim que funciona. A nossa alma é uma criança mimada que precisa ser direcionada nos caminhos da verdade, da vida. E a formação espiritual cumpre esse papel. E guardar o sábado, ter um dia para você descansar, seja qual dia da semana for, é imprescindível para que não adoeçamos à luz das expectativas profissionais que nós mesmos temos sobre nós. O que a gente pode levar para a vida e para o trabalho durante essa semana? Primeiro, irmãos, viver a partir de Cristo é lembrar que você já tem valor antes de qualquer tarefa. Antes de qualquer tarefa você tem valor. Vamos pensar na vida de Jesus. Jesus, ele ouve do Pai, após o batismo, ele ouve do Pai: você é meu filho amado em quem tenho prazer. Antes dele ter feito qualquer milagre, antes de ele ter ensinado qualquer coisa. Jesus é o filho amado do Pai antes de qualquer tarefa. Nesta semana, comece os dias optando por simplesmente estar com Jesus. Quando você acordar, em vez de você rolar o feed, esteja com Jesus. Jesus, primeiro eu quero estar com você. Eu quero acalmar meu coração. Eu não sou aquilo que eu produzo. Eu sou quem o Senhor diz que eu sou. Comece os dias optando por simplesmente estar com Jesus. 2, viver uma vida de estabilidade tem a ver com criar raízes e escolher profundidade em vez de pressa. Nesta semana, pratique pequenas pausas para estar presente diante de Deus. Lá no seu trabalho, você trabalha 2 horas assim, seguidas. Aí não dá aquela: nossa, eu preciso dar uma paradinha, preciso fazer alguma coisa. A gente não faz isso? Levanta, vai pegar um café, vai ao banheiro, ou pega o celular e vai rolar o feed. É o que a gente faz. Eu quero desafiar você, nessa semana, nas pausas, esteja com Deus, esteja com Jesus. Faça pequenas orações, converse com Deus. Deus, aquece meu coração com a sua presença. Jesus, eu preciso de você. Muda a minha maneira de pensar, porque sozinho eu não consigo. 3, recusar o tribunal da performance é parar de se definir por resultados e comparações. Nessa semana, diminua comparações, diminuindo o uso das redes sociais. Não joguem pedra, não briguem comigo. É difícil, não é, gente? Eu sei que é difícil. É difícil para mim, com a desculpa de que estamos trabalhando, com a desculpa de que isso aqui é útil, de que eu preciso fazer isso, de que eu mereço. Nós estamos adoecendo nossa alma. Se você comparar o tempo que você rola o feed com o tempo que você fica com Jesus, em oração, leitura da palavra, é bem injusto, não é verdade? É bem injusto essa comparação. Recuse o tribunal da performance. Como que você começa? Faça uma curadoria do uso das suas redes sociais. E por último, aliás, não ainda, descansar em Deus é confiar que Ele governa o mundo melhor do que nós. Defina o seu dia de descanso e programe-se para parar o máximo que puder. Programe-se. Se você, por exemplo, vou parar no domingo mesmo. Então, sábado, final do dia, faça aquilo que você não quer fazer no dia seguinte. Deixe tudo arrumadinho na sua casa, o máximo que você puder, para que no outro dia você tenha menos tarefas, para que você possa desfrutar do seu marido, da sua esposa, para que você possa simplesmente curtir os seus filhos.
para que você possa simplesmente nesse dia, literalmente não fazer nada. Gente, é possível. É possível reeducar a sua alma nos ritmos do descanso e não da pressa. Por último, agora sim, peça para Jesus redimir as motivações do seu coração. E cheio do Espírito, trabalhe para ser bênção na vida de outras pessoas, certo de quem você já é. Quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento. Peça para Jesus redimir as motivações do seu coração com relação ao trabalho. Nós somos aqui várias pessoas. Se todos nós formos redimidos das nossas motivações quanto ao trabalho, amanhã, quando formos trabalhar, seremos bênçãos num outro ritmo, não nos ritmos da pressa, nos ritmos da graça na vida de outras pessoas. E faremos isso certos de quem já somos em Deus, não para conquistar algo, certos de que somos amados, amadas do Pai. Senhor Jesus, nós reconhecemos nessa manhã nossas dificuldades com relação ao trabalho. As filosofias vãs, enganosas, têm nos enredado. E nós temos acreditado de que sim, parar é perda de tempo. Nós temos acreditado de que descansar é trivial. Nós temos crido de que trabalhar muito e ficar doente emocionalmente faz parte do pacote, afinal, vale a pena. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia de nós. Nós não queremos ser deformados pelas narrativas culturais. Nós queremos ser moldados pela história que o Senhor conta a nosso respeito. Nós queremos descansar no Senhor, viver uma vida debaixo dos ritmos da sua graça. Faz isso, Pai. Faz isso, Deus. Não deixe com que o trabalho mande em nós. Nós queremos estabilidade no Senhor. Nós queremos crescer, aprender e descansar. Cura nossa alma, nossa mente nessa manhã. Faz isso em nome e por amor de Jesus. Amém.